Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Aline Salles, da disciplina de matemática, mais uma vez. Estou aqui hoje para dar continuidade à nossa primeira aula do dia, que vocês já assistiram, assim eu espero, tá bom? Já que a gente está iniciando agora novamente mais uma aula, mandar um beijo novamente para todos vocês que estão nos acompanhando aí na telinha e um beijo especial para todos os meus alunos da Escola Municipal Vereador José Almaty, ok? Vamos lá dar continuidade ao assunto que nós vimos nas nossas aulas anteriores, que envolve a ideia de áreas de figuras poligonais, tá bom? Essa nossa aula vai ser uma aula só de exercício, para a gente poder praticar. Deixa eu colocar aqui o objetivo, ó. Agora a gente vai somente resolver problemas que envolvam o cálculo de áreas de triângulos e retângulos, tá bom? Então, só para continuar a fixação do conteúdo que nós já vimos durante a semana, a área do retângulo, a área do quadrado, a área do triângulo, vimos relação entre as medidas dos lados e a área de um retângulo também. Nessa aula a gente vai ver somente exercícios, para poder praticar, interpretar e ver como é que vai lidar diante de cada situação, para poder resolver a questão, tá bom? Vamos lá? Preciso falar para vocês pegarem um caderno, lápis, a caneta. Já estão com eles em mãos, assim eu espero. Não é isso? Tá aqui, professora, já junto comigo. Então vamos lá. Primeira questão é uma questão bem básica, só para a gente lembrar, relembrar. Acredito que não tenha dado tempo de esquecer, né? Vocês viram essa semana. A área das figuras poligonais, retângulo e triângulo. Então, na letra A, determine a área de um retângulo cujo comprimento é 45 metros e a largura é 38 metros. Como é que calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a área do retângulo, base vezes altura. A base é o meu comprimento, que é 45, e a altura é a largura, que é 38. É só multiplicar, fazer aqui a continha. 45 vezes 38. Bora lá, me ajudem aí. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. Mais 4, 36. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 4 dá 12, mais 1 dá 13. 0, 6 mais 5 dá 11, vai 1. 3, 4, 5, 6, 7 e 1, certinho? Então, a área aqui desse retângulo vai ser 1.710, qual é a unidade? Metros quadrados. Professora, quando a questão não indica a unidade, eu deixo em branco, sabe como é que faz? Você já se perguntou isso? Pra quê, né, professora? Se ele falasse assim, o comprimento é 45, a largura é 38, aí você pode representar como sendo unidade de área, tá bom? Aquele UA, você já viu o ponto A em algum momento na sua vida? Livros, professor falando, o ponto A é unidade de área, tá bom? Quando é que essa unidade de área é utilizada? Quando ele não especifica a unidade. Aí você preenche com o ponto A, ou às vezes vem na própria respostinha das alternativas, o ponto A. O que que vai indicar? Unidade de área, certo? Tranquila? Letra A? Letra B. Determine a área de um triângulo cuja base mede 25 e a altura mede 12. É só lembrar que a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Então, vou escrever aqui. A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. A base é 25 e a altura é 12. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Eu já dei essa dica em outros momentos, né? Se tiver multiplicação e se você puder cancelar, cancele, simplifique. Ó, tudo isso é multiplicação. Eu posso cancelar esse 12 com esse 2. 12 dividido por 2 dá 6. Aí fica 25 vezes 6, tá bom? 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3, 12 mais 3, 15, 150 centímetros quadrados. Você não pode cancelar se vier assim, ó. 25 mais 12 sobre 2. Ó, assim não pode. Soma aqui, ó, não pode cancelar. Soma e divide. Agora, se tiver multiplicação, vá ser feliz e simplifique.
Você ganha muito tempo simplificando, tá bom? Quem é meu aluno sabe que eu adoro simplificar. Tudo que eu posso cortar, eu estou cancelando na questão. Só que só pode cancelar se houver uma explicação entre os termos, certo? Beleza, então a área desse triângulo é 150 centímetros quadrados. Próximo. Letra C. A área de um triângulo retângulo cujos catetos medem 8 metros e 10 metros. O que são esses catetos, professor? Eu falei para você na aula de triângulo. Se você não lembra, vai lá dar uma recordadinha. Ó, desenhar aqui o nosso lindo triângulo retângulo. Ficou melhor do que um retângulo que eu desenhei na aula passada. Tem um ângulo medindo 90 graus, certo? Os catetos, lembra quem são os catetos que eu falei para vocês? Os catetos são lados adjacentes ao ângulo reto. Professora, como é que escreve adjacente? Assim, ó. Catetos são lados adjacentes, demudo, ao ângulo reto. Ângulo reto. E o que são lados vizinhos? Usa esse termo vizinhos para lembrar. Ou seja, são lados que se ligam a ele, tá bom? Ó, adjacentes. Esse e esse. São lados que se ligam ao ângulo reto. Então, ele está dizendo que a medida de um é 8 e de outro é 10. Lembra que no triângulo retângulo, só dá para ser feito o cálculo dessa área se ele te der as medidas dos catetos, tá bom? Se não der, aí tem que usar teorema de Pitágoras, que é uma relação que envolve a hipotenusa e um dos seus lados, que a gente não vai ver nesse momento, né? Nesse caso, já estou te dando só no ponto, a base e a altura, para você multiplicar e dividir por 2, tá bom? Vamos lá. A área do triângulo é 8 vezes 10, dividido por 2. Olha aí, dá para cancelar aqui? Dá. Ou 8 com 2 ou 10 com 2. Não pode cancelar o 2 duas vezes, gente. Só uma, tá? Não se anime, não. Vou cancelar o 10 com 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 8 vezes 5 dá 40 metros quadrados. Que é a nossa resposta. Certo? Tranquilo? Então, só para relembrar. A área do retângulo é base vezes altura. E a área do triângulo vai ser base vezes altura dividindo por 2. Lembrando que a altura vai ser sempre o segmento perpendicular. A palavra é essa, perpendicular. Tá bom? Segmento perpendicular. O que é um segmento perpendicular? Aquele que vai indicar no meu segmento um ângulo de 90 graus. Certo? Em relação a outra base, né? Ao outro lado, 90 graus. Questão 2. Uma pessoa possui um quarto retangular com 5 metros de largura por 6 metros de comprimento e quer utilizar parte da área do quarto para fazer um closet. O que é um closet? É um pequeno cômodo usado como quarto de vestir. Também retangular, conforme mostra a figura. É onde você coloca roupas, sandálias, um outro espaço da casa, né? Geralmente, mulher adora esse espaço para colocar esse tipo de coisa. Sabendo que Y corresponde a 1/4 do comprimento do quarto, para que a área do closet seja de 4,5 metros quadrados, a largura X em metros deverá ser de... E agora, como é que a gente faz essa questão, hein? Eu vou passar porque eu coloquei um espaçozinho aqui no próximo slide para a gente fazer a questão. Primeiro passo. Ele fala que esse Y corresponde a 1/4 do comprimento do quarto. Como é que calcula 1/4 de um valor? Vamos lembrar. Ó, esse Y, se ele corresponde, vamos lá, os termos matemáticos, né? Deixa eu apagar bem aqui esse igual e arrumar, ficou feio. Se corresponde é igual. 1/4 do comprimento. É 1/4 de... Me remete à ideia de multiplicação, tá? O comprimento é 6, observa. Ó. 6. Aqui também é 6. Os lados são paralelos. A figura é retangular.
lados paralelos opostos congruentes. Definição. Então, vai ser 1/4 de 6. Pronto. Como é que a gente resolve isso daqui? Ou você multiplica em cima e divide embaixo, ou você divide embaixo e multiplica em cima. Eu vou multiplicar e dividir. Duas frações mesmo. Multiplicação de fração, ó. 6 vezes 1 é 6. E 4 vezes 1 é 4. 6 dividido por 4 dá 1,5. Certo? 6 dividido por 4. Dá 1 vezes 4 dá 4. Sobra 2. Desce 0. E bota a vírgula. 20 dividido por 4 dá 5. 1,5. Se você pegar 1,5 e multiplicar por 4, vai dar 6 também. Ok. Então, eu descobri que essa medida aqui, pessoal, é 1,5. Agora, eu preciso descobrir essa. Ora, se a área do closet é de 4,5 metros quadrados, qual vai ser o comprimento? Qual vai ser a largura, perdão, desse closet? Joga na fórmula da área. Ah, vou botar AC, área do closet. A área do closet é a base vezes a altura. Eu já descobri 1,5. Falta achar o x vezes o x, que é a largura. Essa área aqui, ela é igual a 4,5, ele fala na questão. Então, vou substituir. 4,5 é igual a 1,5 vezes o x. Se o 1,5 está multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Então, o x vai ser 4,5 dividido por 1,5. Como é que efetua a divisão entre dois números decimais, pessoal? Vocês já viram esse conteúdo de revisão no retorno das aulas, inclusive foi comigo. Você desloca a maior quantidade de casas decimais do valor, no caso só tem uma. Então, vou deslocar uma casa à direita em relação à vírgula, em cima e embaixo. Por que a gente faz isso? Para transformar o nosso número decimal em um valor inteiro. Vai ficar 45 sobre 15. Certo? E 45 sobre 15 dá 3. 3 vezes... Ou 15 vezes 1 dá 15, 15 vezes 2 dá 30, 15 vezes 3 dá 45. Então, 45 dividido por 15 dá 3. Pronto. Professora, eu poderia simplesmente pegar 4,5, que é a área, e dividir por 1,5? Sem fazer esse tanto de conta que a senhora fez? Poderia sim. Poderia fazer isso, tá bom? É porque eu gosto de organizar, para que vocês possam entender. E eu prefiro também que vocês se organizem. É bom ser organizado, tá bom? Beleza, o gabarito vai ser letra C. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Letra C. Ok. Podemos ir para a próxima. Foi o que eu fiz, mais uma vez, só reforçando. Eu calculei 1/4 do comprimento do quarto, 1/4 de 6. Multipliquei 6 vezes 1 e dividi por 4. 6 vezes 1, 6 dividido por 4, 1,5. Como a área desse closet é 4,5, se uma de suas medidas é 1,5, qual vai ser a outra? É só pegar a área e dividir por 1,5. E você vai encontrar que essa outra área mede 3, que é a nossa resposta, 3 metros. 3 metros. Certo? Vamos para a próxima. Terceira questão. Márcia decidiu pintar 2 das paredes, vou até sublinhar, hein? De seu quarto com uma cor diferente. Para isso, ela escolheu uma lata de tinta rosa, cujo rótulo diz que o rendimento do conteúdo é de 20 metros quadrados. Vou anotar também essa informação. Uma lata, ela rende 20 metros quadrados. Se a parede que Márcia pretende pintar é retangular, com as medidas de 4 metros
de comprimento e 3 metros de altura, quantas latas de tinta massa precisará comprar? E agora, pessoal, como é que a gente faz essa? Primeiro eu preciso saber qual vai ser a área ocupada pela parede, não é isso? Ora, se a parede tem um formato retangular, é só pegar 4 e multiplicar por 3. Então vamos lá. A área da parede, vou botar a P, tá? É 4 vezes 3, que dá 12 metros quadrados. E agora, tá faltando fazer o quê? Ah, professora, o rendimento é de 20 metros quadrados, a área da parede é 12, então a lata serve. Cuidado! Ele fala na questão que a Márcia, ela quer pintar 2 das paredes, não é só uma. Então, essa área ela é ocupada por uma parede. Se a gente quer saber de 2 paredes, ora, uma parede, 12 metros quadrados. Então, 2 vai ser 2 vezes 12, tá bom? Então, 2 paredes equivale a 2 vezes 12 metros quadrados, que dá 24 metros quadrados. Perfeito. Agora vamos à interpretação. Ela escolheu uma lata cujo rendimento é 20 metros quadrados. Mas ela vai pintar ao todo, ela deseja pintar ao todo 2 paredes do quarto dela, que equivale a uma área de 24 metros quadrados. Se ela comprar uma lata, pessoal, ela vai conseguir pintar essas 2 paredes? Vai ficar faltando ainda 4 metros quadrados de parede. Ela não vai pintar e vai deixar a outra parede pela metade. Não pode, isso não pode acontecer. Ela vai pintar as 2 paredes. Então, ela precisa comprar no mínimo 2 latas. Professora, não dá para ela comprar meia lata, não tem essa opção aqui. Ou é uma lata ou são 2 latas. Então, ela vai ter que comprar mais e vai guardar a tinta para usar em outro momento. Então, aqui são necessários 2 latas, certo? Se for só uma, vai faltar 4 metros quadrados. Então, ela tem que comprar no mínimo 2 latas, tá bom? Gabarito letra B de bola. Certo? Compreendido? Vamos para a próxima questão. 4ª questão. Laura comprou uma peça retangular de tecido e cortou 10 retângulos iguais com alturas de 1,5 metros e base de 2 metros. Qual é a área da peça original? Qual vai ser a área da peça original? Observe o seguinte, vamos calcular a área de uma pecinha que ela recortou. Uma peça retangular. Ora, uma peça retangular, ela tem dimensões de 1,5 por 2. Então, a área vai ser 1,5 vezes 2. 1,50 mais 1,50 dá quanto? R$3, né? Então, aqui dá 3 metros quadrados. Certinho? Pronto, se ela cortou 10 retângulos iguais a esse, para saber o valor da peça original, é só pegar 3 e multiplicar por 10. 3 vezes 10 dá 30 metros quadrados. E o nosso gabarito vai ser letra D. Ok? Combinado? Tranquila essa? Tranquila, professora, essa questão aí. Vamos para a próxima. Questão 5. Paulo decidiu aproveitar o espaço não utilizado do seu quarto para construir um banheiro. Conversando com o arquiteto, Paulo descobriu que para o cômodo com vaso sanitário, pia e chuveiro, ele precisaria de uma área mínima de 3,6 metros quadrados. Respeitando as indicações do arquiteto, qual das figuras abaixo representa a planta correta para o banheiro de Paulo? Então, a área tem que ser no mínimo de 3,6, ó. A gente vai multiplicar aqui essas dimensões e vai ver onde o valor dá no mínimo 3,6. Professora, se der 3,5 não pode? Não pode. Tem que seguir a condição estabelecida aí pelo rapaz, pelo arquiteto, tá bom? Então vamos lá. Base vezes altura. 2,5 vezes 1,3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 dá 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5. 7 mais 5, 12, vai 1.
3,25 aqui. Quase que não cabe. Então, aqui já não pode, deu menor do que 3,6. Essa primeira opção já não vai servir. Aí, você pega 2,2 e multiplica por 1,5. Bora lá. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1 dá 11. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 0, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3. Olha aí, duas casas decimais, tá? Que eu tô voltando, ó. 1, 2. 1, 2. 3,3 também não vai servir, que é menor, inferior a 3,6. A área tem que ser mínima desse valor. Só vai restar essa, bora ver. Vai que nenhuma serve. 2,1 vezes 1,8, fácil para conferir. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 8, 6 mais 1, 7. 2 mais 1, 3. 1, 2 casas, 1, 2 casas. Olha aí, essa daqui vai ser a nossa área desejada. Então, qual das figuras abaixo representa a planta correta para o banheiro de Paulo? A figura 3. Figura 3, que é a nossa resposta. Ok? Tranquilo? Entendido? Vamos para a próxima questão? Última questão, hein? Calcule a medida da área do pentágono na figura a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nela. Professora, como é que eu vou calcular a área desse pentágono? A professora só me ensinou a área do triângulo e a área do retângulo. Observe, jovem, que essas figuras são figuras sobrepostas. Você tem um triângulo junto com um retângulo. Ah, então se você calcular a área do triângulo e somar com a área do retângulo, você obtém a área total. Não é isso? Faz sentido. Faz sentido, professora, faz sentido. Então vamos lá. Eu vou separar aqui, ó, essa figura em duas. Que vai gerar exatamente as nossas áreas estudadas nessa aula. Vou chamar essa área de 1 e essa área de 2. Olha aí. A área do retângulo é 50 vezes 30, que é base vezes altura. E a altura do meu triângulo vai ser 60, que é esse todo menos 30. A altura aqui é 30, ó. E a base vai ter a mesma medida, vai ser 50. Então, vamos calcular para descobrir a área total? A área total vai ser a área 1 mais a área 2. A área 1 é a área do meu triângulo. Base, que é 50, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Vou cancelar esse 30 com esse 2, porque é multiplicação, eu posso. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 5 dá 75, né? 25 vai 2, 75. Acrescenta um 0, certo? Então, 750 centímetros quadrados. Essa é só a área do triângulo. Tem que calcular ainda a área do retângulo, que é a área 2. A área 2 vai ser igual a 50 vezes 30, que é base vezes altura. 5 vezes 3 dá 15. Acrescento 2 zeros. 1.500 centímetros quadrados. Portanto, logo, a minha área total vai ser 750 mais 1.500. Olha aí. 750 mais 1.500 vai dar 2.250 centímetros quadrados. Certo? Prontinho. Então, é isso. Com essa questão, nós encerramos a parte de áreas de figuras poligonais. Eu espero que vocês tenham gostado das questões que eu selecionei para vocês, para a gente estar fazendo aqui hoje, tá bom? Refaçam as questões em casa e procurem sempre estar tirando as dúvidas com os professores de vocês, tá bom? Um grande beijo, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até, tchau, tchau!